Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Vale e região chegam a 12 mortes por dengue e se aproximam dos 18 mil casos da doença em 2025. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, vamos receber aqui no estúdio os agentes operacionais Alisson Oliveira e Douglas Carvalho da Defesa Civil aqui de Taubaté, para falar sobre prevenção às queimadas neste Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje é quinta-feira, é dia do nosso quadro Pop Verso, seu momento de cultura pop para a geração menos 30. E a nossa estagiária Viviane Ângelo vai falar sobre games para a geração Z. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 5 de junho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Mais uma quinta-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté e mais uma vez começa mais uma edição do Mix da TV, o programa que traz os melhores shorts da nossa grade de programação. Eu gosto de começar o programa sempre agradecendo a sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelas redes sociais, YouTube e Facebook, pelo canal fechado, pela Claro TV número 4 e também pela rede aberta, o canal aberto 4.2 na cidade de Taubaté. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o nosso programa de número 115. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado hoje, dia 5 de junho. Foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1972 e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. Este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. Pensar globalmente, agir localmente é uma filosofia que enfatiza a importância de reconhecer as questões globais, como as ambientais, e tomar ações práticas no nível local para contribuir para soluções. É um chamado para que cada um se sinta responsável por proteger o planeta, mesmo em ações pequenas. Aqui na nossa região, principalmente nessa época do ano, ocorrem diversas queimadas e focos de incêndio ambientais. Para falar mais sobre este assunto e esta conscientização, nós recebemos aqui no Mix os agentes operacionais da Defesa Civil de Taubaté, o Alisson Oliveira e o Douglas Carvalho. Vou começar aqui pelo Douglas. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, boa tarde. É uma imensa alegria a gente estar aqui e poder divulgar o trabalho da Defesa Civil aí, que vem sendo feito com muita excelência em Taubaté e vai ser muito bacana esse nosso papo. Alisson, obrigado pela presença. Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, fico agradecido aí pelo convite, dessa participação e poder falar mais um pouco do nosso trabalho. Douglas, começar aqui contigo. Quando a gente fala de incêndios e queimadas, tem diferença desses termos? A gente acaba usando ele no dia a dia. Tá certo? Ocorre na nossa região? Sim, ocorre. A queimada a gente direciona mais para um incêndio, um fogo controlado. Então, nós da Defesa Civil costumamos usar também quando pega esses incêndios em grandes proporções que a gente sabe que não vai dar conta de controlar. Aí a gente seleciona uma área que a gente vai poder, vamos dizer, que sacrificar aquele mato. A gente faz um programa que chama Queimada contra Queimada e faz aquele fogo para eles se encontrarem e ali apagar aquele incêndio. Mas também é muito usado através da agropecuária, que é alguns testes que eles fazem. Ou seja, as queimadas têm uma regulamentação, elas podem acontecer, dependendo da sua área de atuação, principalmente dentro da agropecuária, mas Sim. Acontece que muitas queimadas são irregulares, clandestinas e fogem do controle, às vezes, da população. Sim, na maioria das vezes foge do controle. Aqui na nossa região são muito poucas queimadas, são mais os incêndios florestais, que na sua grande maioria são causados pela ação humana. Alisson, qual que é a época do ano mais propícia para esse momento de incêndios aqui na nossa região? Então, para a Defesa Civil, a gente chama o período de estiagem, né? Então, ele se inicia agora nesse mês de junho e vai até dia 30 de setembro. Então, que é podemos dizer, a fase vermelha da Defesa Civil, onde tem o maior número de ocorrências de incêndios florestais, né? E, assim, a gente já vem se preparando nos meses anteriores e é a maneira que a gente trabalha, né, no decorrer do ano.
Ou seja, a estação do inverno é justamente esse período onde aumentam essas ocorrências e esse alerta fica mais abrangente no trabalho e atuação de vocês. Isso, exatamente, no período de inverno, porque assim, tem poucas chuvas, então a umidade é baixa, a umidade relativa do ar, e isso contribui para os focos de incêndios. Douglas, o que causam esses focos de incêndio, né? A gente sabe que às vezes deixou algum tipo de lixo lá que pode causar esses danos, pode ser uma coisa estrutural da natureza, por exemplo, um raio, mas na maioria dos casos aqui, quais são os fatores que contribuem para os incêndios? Aqui na nossa cidade, né, na sua grande maioria, são ações humanas. No entanto, que a gente começou recentemente com uma questão de monitoramento em locais de lixo. A população, infelizmente, tem esse costume de jogar os lixos em locais inadequados e, em sua maioria, são locais perto de vegetação. E, devido à ausência de chuva, qualquer mato acaba se tornando uma palha. Então, uma simples bituca de cigarro, uma faísca qualquer já é o suficiente para fazer subir esse incêndio. E aí, às vezes, a população tem aquele lixo, né, não reciclável. Em vez deles contratarem a Secretaria de Serviço Público, eles acabam, vou colocar fogo naquele lixo. E daí acaba perdendo o controle. Outra regra importante, né, que a gente usa são a regra dos 30, que são temperaturas de 30 graus, umidade relativa do ar abaixo dos 30 e ventos acima de 30 km por hora, que também contribui para os incêndios florestais. A gente está fazendo esse alerta hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e a gente está trazendo essa pauta justamente agora, às vésperas do inverno, né, esse momento dessa estiagem, que aumenta essas incidências de incêndio aqui na nossa região, e a gente percebe como os problemas estão relacionados, né? O Douglas falou aqui da questão dos resíduos sólidos, e também acontece, às vezes, de um caco de vidro ali sobre o calor, né, pode gerar essa faísca, essa fagulha também, e acabar gerando esses incêndios aqui na nossa região. Alisson, no nosso território aqui urbano e rural, quais são os bairros ou as regiões que têm mais incidência de incêndios aqui em Taubaté? Então, a gente assim tem bastante ocorrências, né, nas linhas de transmissão, que não abrange somente um bairro, né? Geralmente são bem distribuídos e acontece geralmente mais na parte alta da cidade. Então... É porque essas linhas de transmissão embaixo praticamente só tem vegetação, né? Isso. Acaba não tendo outros tipos de materiais, ou não tem habitações, por exemplo, não tem residências, então é uma área que está propícia a isso? Isso, exatamente, porque ali é uma área que não pode ter uma construção e tudo mais, então os resíduos vegetais, né, eles acabam facilitando a ocorrência de incêndios de vegetal, né? E florestais. Aqui no Mix a gente acompanha, né, os incêndios quando tem aqui as notícias, a gente passa as informações e como você relatou, né, na maioria das vezes é na parte alta da cidade que a gente observa esses relatos mesmo, até pela fuligem, pela altura do fogo, pelas fumaças a gente consegue perceber. Douglas, como é que é o trabalho de vocês no dia a dia, né? Eu sei que vocês têm uma frente de atuação em outras áreas, a gente está focando mais nessa parte de incêndios mesmo. Como que é essa atuação de vocês na prática para a gente entender? Sim, nessa época do ano, o nosso maior enfoque realmente é na questão da combate e na prevenção desse incêndio em vegetação. Nós temos a nossa central de atendimento, né? E assim que chega para a gente, né? Lá na base, a gente tem esse conhecimento que há um local com fogo em vegetação, a gente se desloca, faz aquele combate e sempre na medida do possível a gente tenta o que foi o princípio, né? O princípio. E é onde a gente consegue afirmar que, na sua maioria das vezes, sempre começa com a questão do lixo. Mas aí a gente tem os abafadores, temos o caminhão-bomba, recebemos recentemente uma motobomba que coube na caminhonete, na nossa estrada, e auxilia muito, 400 litros de água. Então é o que tem auxiliado bastante a gente no combate ao incêndio. Alisson, no caso da atuação de vocês, tem uma parceria com o Corpo de Bombeiros? Há uma divisão de atribuições? Como é que vocês fazem essa divisão de tarefas? Sim, é uma ação integrada, né, entre a Defesa Civil e o Bombeiro. Então, muitas das vezes, existem ocorrências que a gente precisa do apoio deles, por causa que... A proporção talvez seja maior do que o contingente de vocês, né? Isso, exatamente.
E existem também ocorrências onde eles pedem um apoio nosso. Então tem essa conversa entre os dois órgãos. Pode falar, Douglas, à vontade. Um grande apoio, né? Que o bombeiro, eles facilitam muito a vida da gente. A gente tem apenas à disposição um caminhão. Então, quando a gente pega esse fogo rasteiro, a gente, na sua maioria das vezes, a gente consegue conter com abafadores e o caminhão a gente acaba resfriando. Porém, quando a gente pega um fogo mais na zona rural da cidade, pela região do Barreiro, pela região dos Sete Voltas, a gente acaba necessitando mais do Corpo de Bombeiros, porque daí é aquelas árvores de maior porte, né, de grande porte, que com abafadores a gente não vai vencer. E daí, como a gente dispõe de apenas um caminhão, daí, geralmente dessas ocorrências a gente acaba pedindo esse suporte do bombeiro. Você falou justamente dessas dificuldades, que era a minha próxima pergunta. Então, para complementar, Alisson, em questão de dificuldades, além dessas que o Douglas colocou, tem alguma outra dificuldade que vocês encontram no dia a dia, no combate a esses incêndios, na ajuda que a população pode fazer a vocês também? A questão da população, podemos dizer, a prevenção, né? Podemos dizer, o principal que ajuda a gente, que seria não colocar mesmo fogo e lixo, essa questão de conscientização. E também, assim, outros desafios, né, que a gente enfrenta é a questão das ocorrências ocorrerem ao mesmo tempo, sabe? Muitas das vezes acontece 2, 3 incêndios simultâneos. Né? E aí vocês têm que se desdobrar ali a equipe para poder atender o máximo de ocorrências possíveis, Isso, né? E assim, quando a ocorrência chega para a gente na base da Defesa Civil, a gente não sabe como que está o cenário real, se realmente está acontecendo um incêndio que pode afetar vidas. Então, por parte da população, seria muito bom passar detalhes para a gente por telefone, né? De como que está a situação, preciso, e que contribui para o atendimento. Ou seja, comunicar com o maior número de grandeza de detalhes, o local, se tem um ponto de referência, que tipo de vegetação está sendo atingida, se tem casas perto, rios, lagos, ou seja... nessas ocorrências de vocês aqui em Taubaté, Douglas, a gente obviamente percebe que pode ter vidas humanas sendo colocadas em risco, mas a vida animal também é importante, né? E principalmente a fauna e a flora. Os incêndios aqui têm provocado a morte de fauna e flora aqui na nossa região. Vocês têm observado isso? Esse ano ainda a gente não cheguei, pelo menos no meu turno, mas eu acredito que na Defesa Civil em si não pegamos nenhuma ocorrência desse tipo, sabe? Que pega uma parte que tenha muita questão da fauna, assim. Mas sim, já houve casos da gente estar no incêndio e você escuta os gemidos, né, os gritos dos animais, e às vezes a gente acaba olhando para o lado, a gente vê um porco-espinho, vê um gambá, tipo, eles se sobressaindo, às vezes serpente, porque... Ou seja, é uma cena muito triste e lamentável que isso ocorra ainda, né? É triste e a gente entende que o começo da zona rural também acaba prejudicando a parte da nossa área urbana. Porque se a gente pega um incêndio de vegetação ali no início do Barreiro ali e tá pegando fogo, a serpente, o gambá, o ouriço, os saguis, todos esses animais que estão ali, eles vão se realocarem. E na sua grande maioria eles vão para aquela residência, para o local mais próximo. Então acaba dificultando um pouco a vida da população também. Vocês fazem esse combate imediatamente, né, nessas regiões onde estão ocorrendo incêndios, Alisson. Depois, existe um plano ou a prefeitura, de alguma forma, vai até essa área degradada e tenta fazer uma recuperação? Existe um estudo, eu vi que vocês sabem, pesquisam, né, os motivos, os princípios, mas para essas áreas destruídas depois, tem algum tem algum trabalho posterior? Então, assim, o trabalho posterior que a gente faz mesmo é de registrar, né, se é uma área que tem muita incidência mesmo de incêndio, né, e, por exemplo, para calcular o tamanho da área queimada, mas, assim, a gente de recuperação não tem uma solução, porque o mato ele vai crescer com o passar do tempo, então, assim, a gente só fica mais alerta, né, nós da Defesa Civil, porque contribui para um monitoramento futuro naquele local. Porque já sabe que ali tem um indício, então pode ser que ocorra novamente, né? Exato. E em relação às queimadas e incêndios aqui em Taubaté, Douglas, já teve alguma que atingiu residências, provocada em áreas abertas e chegou próximo a residências? Ou acaba ainda, por sorte nossa, ficando em ambientes mais isolados e não atingindo essa parte urbana? Sim, para nossa alegria, né, para nossa sorte, em relação aos fogos em vegetação, nenhum chegou a ter diretamente na residência.
Mas algumas vezes, ainda debaixo da estação de energia, ela, na sua grande maioria, na parte mais baixa dela, ela tange com as residências. Então, algumas residências têm aquela cerca viva ainda, que eles fazem aquele arbusto, e várias vezes a gente teve que combater ali, que era a última etapa para chegar na residência da pessoa. Então, infelizmente, a gente acaba tendo esse trabalho de, quando a gente chega na vegetação, o primordial é a gente tentar ir pelas flanges, né? Para poder, tá chegando perto da residência, ali vai chegar perto da rua, porque daí fica difícil a visão do motorista, pode causar um acidente. E também tem a questão que, como está perto da residência, prejudica se tem criança, se tem idoso. Pessoas acamadas, às vezes. Pessoas acamadas. Até mesmo para a gente, que é tá fazendo ali o combate, né? Sim. Alisson, qual que é o telefone de vocês e como que a população pode contribuir? Na hora de ligar, quais informações elas precisam passar e se essa central funciona 24 horas por dia? Sim, nós atendemos 24 horas por dia pelo telefone 199. É muito importante passar o endereço, né, completo, com bairro, número, né, numeral próximo, e também, assim, informações pessoais, porque também às vezes a gente precisa entrar em contato, porque já aconteceu da gente ir num atendimento e não encontrar o foco de incêndio. Então, é importante também um ponto de referência, detalhes, né? Ainda acontecem trotes? Ainda é uma realidade de vocês ou isso diminuiu bastante já? Sim. Nisso eu posso falar com um pouco mais de ênfase, porque eu fiquei durante 6 meses no atendimento, né? Que a gente tem a nossa central, que é junto com o CGI aqui da cidade, então a gente tem acesso a muitas câmeras e, em sua grande maioria, são muitos trotes. Trotes e, às vezes, falta de informação da população, que acaba ligando num telefone que não deveria ser o devido. Mas a gente está, através das nossas iniciativas, né, para combate ao incêndio, de prevenção, a gente está conseguindo diminuir, reduzir esses trotes e essas ocorrências. Eu vou repetir o número aqui que o Alisson já passou, é 199, é o número da Defesa Civil. Alisson, além das situações de incêndio, queimadas aqui em Taubaté, quais outras situações o munícipe pode ligar no 199 que vocês vão fazer o apoio à população? Sim, nós atendemos também, fazemos vistorias em árvore, em residências, né? Também fazemos atendimentos quando está no período de chuvas de alagamento, enxurradas e inundações. Bom, são várias atribuições que eu me lembro agora, tem... Ou seja, são inúmeros serviços aí que a população pode contar com a Defesa Civil. Quero pedir para vocês deixarem uma mensagem hoje de conscientização nesse Dia Mundial do Meio Ambiente para a nossa população aqui de Taubaté. Sim, a gente gostaria de pedir, né, para a população para evitar causar esses incêndios e sempre que avistar, procurar ligar o mais rápido possível para o número 199, porque muitas vezes a gente chega no começo daquele incêndio e a gente consegue combater rápido. E às vezes a pessoa, não, vai acabar, vai passar rápido, e acaba demorando 40 minutos ou 1 hora, a gente chega e já aquilo que era pequeno virou um incêndio de grande proporção. Então é o que a gente pede para a população, evitar fazer as queimadas, mas caso aviste alguma, fazer o contato com a gente o mais breve possível. Douglas, obrigado aqui pela sua participação nessa pauta super importante. A gente está falando aqui sobre essa conscientização. Parabenizar pelo seu trabalho e espero encontrá-lo novamente uma próxima oportunidade aqui na TV Câmara Taubaté. Eu também agradeço, né, a recepção de todos vocês. Gostaria de estar fazendo um agradecimento à Prefeitura Municipal de Taubaté, em especial ao nosso secretário, o Capitão Souza, ao diretor, ao gestor, que tem nos dado essa autonomia. A gente tem conseguido buscar grandes resultados, vem tendo eficiência porque eles têm nos dado essa autonomia. E também a vocês da TV Câmara, que abriu esse espaço para que a gente possa divulgar o nosso trabalho. Alisson, parabéns pelo seu trabalho, pelo esse complemento que vocês fazem aqui, né, na proteção do cidadão. Até uma próxima oportunidade, a gente deixa sempre as portas abertas para quando precisar passar alguma informação, conte sempre com a gente e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigado, é muito importante mesmo porque trabalhamos em temporadas, então é sempre bom estar, né, recapitulando, né, as partes de prevenção, os avisos, né, e deixar a população informada sobre a Defesa Civil.
Nós que agradecemos a participação de vocês aqui na Hora do Papo desta quinta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Nós conversamos com Douglas e com Alisson, falando, né, sobre o trabalho da Defesa Civil no combate às queimadas e incêndios aqui na cidade de Taubaté. Esta pauta fala de conscientização, de cidadania, um dos pilares da TV Câmara Taubaté. E assim encerramos a nossa Hora do Papo. E o secretário-geral da ONU, António Guterres, gravou uma mensagem de vídeo para o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado pelas Nações Unidas, hoje, neste dia 5 de junho. Ele ressalta a importância de encontrar soluções para combater a poluição dos plásticos. This World Environment Day focuses on solutions to beat plastic pollution. And rightly so. Plastic pollution is choking our planet, harming ecosystems, well-being and the climate. Plastic waste clogs rivers, pollutes the ocean and endangers wildlife. And it breaks down into smaller and smaller parts. It infiltrates every corner of Earth, from the top of Mount Everest to the depths of the ocean, from human brains to human breast milk. Yet there is a movement for urgent change. We are seeing mounting public engagement, steps towards reusability and greater accountability, and policies to reduce single-use plastics and improve waste management. But we must go further, faster. In 2 months, countries will come together to hammer out a new global treaty to end plastic pollution. We need an ambitious, credible and just agreement this year, one that covers the life cycle of plastic through the perspective of circular economies, that responds to the needs of communities, that aligns with broader environmental goals, the Sustainable Development Goals and beyond, and that is implemented fast and in full. I urge negotiators to return to talks in August, determined to build a common path through their differences and deliver the treaty our world needs. Together, let's end the scourge of plastic pollution and build a better future for us all. Thank you. A seguir, a gente continua falando sobre meio ambiente e defesa civil. A Defesa Civil aqui de Taubaté recebeu novos equipamentos para o combate às queimadas. Os detalhes você confere a seguir no Mix de Notícias. Fique conectado com a nossa programação. O Mix volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, 5 de junho de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecemos a sua companhia aqui conosco na nossa programação e você pode participar do Mix da TV, sugerindo pautas, assuntos para os nossos programas, enviando perguntas, elogios, críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como tudo isso funciona? Vamos aqui para o nosso salão, porque aqui tem os principais canais para você participar da nossa programação. Através do nosso e-mail, tvcamaratte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão, dúvida e também a sua opinião. Assiste ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté e também no canal youtube.com/tvc Taubaté. Na rede social YouTube, você tem uma playlist completa, são várias playlists, na verdade, de todos os programas aqui da casa. E ainda pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é texto, áudio ou vídeo, a melhor plataforma de comunicação é o WhatsApp. Através do DDD 12 e do 36259525, você manda seu áudio, seu texto e até mesmo o seu vídeo. Além disso, o Legislativo Taubateano está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E o perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui da nossa programação. E nesta quinta-feira a gente segue aqui o nosso Mix. Está na hora de você ficar muito bem informado com os acontecimentos de Taubaté e região. Está no ar o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. E o primeiro destaque vai para a área da saúde, está aqui no nosso telão. Vale e região chegam a 12 mortes por dengue e se aproximam dos 18 mil casos da doença em 2025. Os dados foram compilados após a Prefeitura de São José dos Campos confirmar o segundo óbito pela doença na cidade em 2025, que ocorreu na terça-feira passada, agora dia 3. Segundo o painel do governo de São Paulo, que acompanha o avanço da dengue no estado,
há outras 41 mortes em investigação na região, por suspeita de terem sido causadas pela doença. Além das mortes, a região já confirmou 17.752 casos de dengue neste ano. São 16.214 casos nas 39 cidades do Vale do Paraíba e 1.538 casos nos 7 municípios da região Bragantina. No Vale do Paraíba, as cidades com maior número de casos são as 3 com a maior população. São José dos Campos, com 4.338 casos confirmados. Em segundo lugar, aparece Jacareí, com 3.887 casos da doença. E na terceira posição regional, aqui a cidade de Taubaté, que já registra 2.400 casos. Lembrando que a dengue causa vários sintomas, entre eles dor de cabeça, febre alta acima de 38 graus, dor no corpo e articulações, falta de apetite, fraqueza, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas no corpo. Ao sentir qualquer um desses sintomas, procure um atendimento médico mais próximo da sua residência. E vale reforçar mais uma vez, apesar da gente estar nesse período de seca aqui se aproximando do inverno, os cuidados que você deve ter aí na sua casa. Não deixar água parada, usar telas em janelas, prevenir a proliferação do mosquito, descartar objetos velhos como pneus em locais corretos, os PEVs é um dos locais adequados, colocar areia até a borda dos pratinhos das plantas, manter as calhas sempre desobstruídas e deixar a caixa d'água sempre fechada e limpa. A prevenção ainda é a melhor forma de combate à dengue. Aqui no nosso telão, você acompanhou todas as nossas informações, são do portal G1 Vale do Paraíba. Um alerta importante que a gente deve continuar atento todos os dias. Agora a gente segue para mais uma notícia complementando a nossa Hora do Papo desta quinta-feira. Defesa Civil de Taubaté recebe novo equipamento para combate a queimadas. A Defesa Civil de Taubaté recebeu uma motobomba com capacidade para 400 litros, entregue pelo governo do estado de São Paulo por meio da Casa Militar e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. O equipamento será utilizado no combate a queimadas e outras situações de emergência, especialmente durante o período de estiagem. A entrega aconteceu na capital paulista, onde representantes de diversos municípios do interior também estiveram presentes para o recebimento de kits de estiagem. Taubaté foi contemplada por meio de convênio firmado com o Estado, que tem como objetivo fortalecer a estrutura das defesas civis municipais, especialmente em períodos de seca e alto risco de incêndios. O equipamento é composto por motor a combustão, sistema de sucção e recalque, mangueiras de combate e reservatório de água com 400 litros de capacidade. O conjunto é fixado em uma viatura da Defesa Civil, o que permite deslocamento rápido até locais de difícil acesso, como áreas rurais, e maior agilidade no atendimento de ocorrências. A aquisição faz parte das estratégias adotadas pela Prefeitura para intensificar as ações de prevenção e respostas a desastres, especialmente no período de estiagem, que costuma registrar aumento nos casos de queimadas em vegetação. As informações que você acompanha aqui destacadas no nosso telão são do portal MEON. Ainda nesta edição, nós voltamos com outras notícias e informações no Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso primeiro short desta quinta-feira. O Boletim Câmara, além das notícias, traz entrevistas com os mais variados temas. E o trecho que separamos para você é da entrevista com o maestro Ronilson, que falou como iniciar na música aqui em Taubaté. Vamos ver? Solta o play. Então, realmente precisa de dedicação, de tempo e muita força de vontade, Sim. né? Quando a gente fala aqui no cenário Taubaté, qual é a porta de entrada para uma pessoa que eventualmente tenha interesse em estudar música, em conhecer melhor os instrumentos musicais? Seria por meio do Centro Cultural? Não só no Centro Cultural, né, mas lá, claro, como é o lugar onde eu estou trabalhando, lá tem várias coisas que vocês podem, né, o ouvinte pode chegar lá para conhecer os instrumentos e outras áreas artísticas. Nós temos a Figo Camargo, nós temos algumas escolas também aqui da região, da cidade, que fornecem o conhecimento de instrumentos, a teoria musical. Então,
Para mim, no meu caso, ali o Centro Cultural seria uma ótima entrada, porque é gratuito, totalmente gratuito. A pessoa pode ir lá e conhecer o projeto e se caso ela queira mesmo seguir, ela se inscreve e começa a fazer as oficinas que tem lá no projeto. As inscrições são feitas ao longo de todo o ano ou tem períodos específicos que a pessoa precisa acompanhar? Lá temos os períodos específicos, normalmente é no meio do ano e no final do ano. Então, aí a gente verifica quantas vagas tem no total, né? No meu caso, das cordas, eu verifico quantas vagas eu tenho, passo para a gestão e aí depois passa para a prefeitura, mostrando quantas vagas tem de cordas, violino tem tantas vagas, violas e assim por diante. Quando a gente falou aí das principais dificuldades, né, para quem trabalha com música, você citou a falta ali realmente de investimentos, de apoio. Você já participou aí de importantes musicais, já esteve até mesmo fora do Brasil. Taubaté recebe o apoio necessário e, em caso negativo, o que a gente precisa fazer para melhorar? De que forma o poder público pode apoiar quem trabalha com música hoje? Acredito que o poder público poderia estar mais presente na questão cultural, principalmente na questão de músicas, né, de instrumentos como violino, viola e violoncelos, os instrumentos clássicos, né, que são poucos conhecidos, né? Raramente tem poucas pessoas que, eu quero aprender um violino. Não é em qualquer esquina que você vê uma pessoa tocando um instrumento desse tipo. Você vê mais os instrumentos populares, bateria, violão, né? Mas acredito que se o poder público tiver um pouco mais o carinho de verificar essas possibilidades que pode ser feito com esses instrumentos, com as pessoas tocando numa orquestra, acredito que vai ser muito mais benéfico para a população em geral. Então, ter mais orquestras, ter mais condições de chegar mais nas periferias da cidade, então isso pode ajudar bastante a questão da população em aprender música. Bom, eu quero agradecer, então, mais uma vez pela sua vinda, mas não antes deixar, né, de pedir para você tocar um pouquinho para a gente, para que os nossos telespectadores possam ter um gostinho do que é esse instrumento. Eu que agradeço pela oportunidade, então eu vou tocar aqui um pedacinho de uma música que é o Perfect, do Ed Sheeran. O Boletim Câmara vai ao ar de segunda a sexta-feira ao vivo a partir das 9h30 da manhã e você pode rever o programa na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem o nosso terceiro e último bloco. E o destaque é o seguinte: cesta básica tem pequena redução em maio na região metropolitana do Vale do Paraíba. Fique conectado com a nossa programação, eu volto já já com todos os detalhes para você. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV desta quinta-feira, dia 5 de junho de 2025, Dia Mundial do Meio Ambiente, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E está na hora de você continuar muito bem informado com tudo que acontece aqui na nossa região e também na nossa cidade. Está no ar o nosso segundo giro do Mix de Notícias. Se tem notícia importante, tem destaque aqui no nosso telão, porque está chegando uma data importante no comércio varejista da nossa região. Venda do Dia dos Namorados devem crescer 7% na nossa região. As próximas semanas devem ser movimentadas no comércio da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A expectativa do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté é que as vendas do Dia dos Namorados cresçam 7% em relação ao ano passado.
A data é a segunda melhor deste primeiro semestre para o varejo e 4 atividades costumam se beneficiar neste período: perfumarias, lojas de eletrodomésticos, eletrônicos e departamentos, lojas de vestuário, tecidos e calçados e também supermercados. Se as estimativas se confirmarem, o faturamento de 6,3 bilhões de reais será o maior para o mês de junho desde o início da série histórica em 2008. O Sincovat tem destacado em suas análises que a combinação de um mercado de trabalho aquecido e o crescimento da renda aliado a características específicas da região do Vale, como localização geográfica e vocação turística, fez com que o varejo apresentasse sucessivas taxas de crescimento e batesse recordes de vendas, como tem ocorrido nos últimos anos. É importante destacar que esse crescimento se dará sobre uma base forte de comparação, já que em junho do ano passado, as vendas do varejo na região exibiram alta de 13,3% em relação a 2023. É o que comenta o presidente do Sincovat e o vice-presidente da FEComércio, o Dan Gisberg. As projeções são relativas ao comércio varejista, mas vale mencionar que a data também beneficia o segmento de bares, restaurantes, hotéis, cinemas. A região abriga municípios atrativos no quesito turismo e que são muito buscados nessa época do ano, como as cidades da Serra da Mantiqueira. As informações aqui no nosso telão são do Diário de Taubaté. Para a gente encerrar as nossas informações desta quinta-feira, tem mais um destaque relativo à economia e está aqui no nosso telão. Notícia boa, hein? Cesta básica tem pequena redução em maio na região metropolitana do Vale. O preço da cesta básica apresentou uma queda de 0,59% no mês de maio aqui no Vale, conforme levantamento divulgado na última terça-feira pelo NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Unital. O valor médio da cesta passou de R$ 2.931 no dia 13 de abril para R$ 2.913,89 em maio, uma redução de R$ 17,24. Apesar da retração no último mês, o acumulado dos últimos 12 meses ainda indica alta. No período, o preço da cesta subiu 4,25%, o que representa um acréscimo de R$ 118,91, passando de R$ 2.794,98 em maio para os atuais R$ 2.913,89. A cesta básica considerada na pesquisa inclui produtos de alimentação, higiene pessoal e limpeza. As coletas são realizadas em supermercados de 4 cidades da região: São José, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão. O estudo utiliza como referência uma família com poder de compra de 5 salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 7.590. Entre os municípios pesquisados, Campos apresentou o maior valor médio da cesta, enquanto Taubaté registrou o menor. Alguns itens específicos foram responsáveis pelas maiores altas de preço em maio. É o que a gente confere agora na nossa arte. Por exemplo, a cebola teve um aumento de 20,71%, a batata inglesa 17,81% e o feijão carioquinha fechou a pesquisa com alta de 8,64%. Já os produtos com as maiores reduções foram o tomate, que teve uma queda de 15,52%, a abobrinha apresentou uma redução de menos 14,58% e, fechando a lista, o mamão formosa, com 13,74% a menos. A pesquisa do NUPES busca oferecer um panorama sobre o comportamento dos preços da cesta básica na região, servindo como um termômetro importante para o custo de vida das famílias do Vale do Paraíba. As informações estão disponíveis no portal MEON. E assim encerramos o nosso Mix de Notícias desta quinta-feira. Mais informações você acompanha amanhã, a partir das 9h30 no Boletim Câmara e também na parte da tarde aqui no Mix da TV. Esse foi o nosso Mix de Notícias. Quinta-feira, nosso espaço tradicional para a gente falar da geração menos 30, a geração Z. E quem chega nessa parte aqui do programa com todas as informações, conhecimentos, é a nossa querida estagiária Viviane Ângelo. Vivi, seja bem-vinda de novo, obrigado pela sua participação. Como é que a gente vai falar de mais um tema importante hoje, hein? Oi, meus viajantes. Hoje a gente abre o portal direto para o mundo dos games, porque finalmente a Nintendo revelou tudo sobre o tão aguardado Switch 2. Segura esse controle aí, produção.
O Nintendo Switch 2 chega hoje, com o processador T239, feito em parceria com a Nvidia. São 8 núcleos, 6 para jogos, 2 para o sistema e uma GPU Ampere com 1536 núcleos CUDA, superando de longe o modelo anterior. Entre os jogos confirmados, Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza, Zelda Breath of the Wild e Metroid Prime 4. Os clássicos como Soul Calibur 2 e Wind Waker vão estar disponíveis no Switch Online. E ainda vem bomba, Elden Ring Tarnished Edition, Cyberpunk 2077, Tony Hawk 3+4, Hogwarts Legacy e muito mais. A nova geração da Nintendo tá chegando com tudo. Será que o pessoal está animado assim como a Vivi está para essa estreia aí desse novo console? Vivi, por que a Nintendo desperta tantas paixões aí pelos gamers? Olha, eu diria que assim, a Nintendo ela tem um apelo muito nostálgico nos jogos dela. Então, pelo menos pra mim, né? Eu acho que a personalidade de cada um dos personagens é muito bem construída, muito marcante. E as histórias, assim, se você começa a jogar desde o comecinho, você vai criando um sentimento, né? Porque as histórias são muito marcantes. Então, eu acho que seria isso. Falando nessa parte de vínculos, Vivi, a gente vê que tem jogos aí, a gente viu no VT, que remetem a outras gerações ali, por exemplo, o Mario Bros, por exemplo, é da minha época, assim, não é tão da minha época, mas a gente costumava jogar. Como é que esses jogos se mantêm ao longo do tempo? Tem muita coisa nostálgica aí também pra galera mais velha até? Então, fora o Mario, né, a gente pode falar de outros jogos da Nintendo, como Legend of Zelda, ou até mesmo Pokémon, ou até outros jogos, como Final Fantasy e até o próprio Minecraft, né? Que faz mais de 10 anos que estão no mercado e estão famosos até hoje. Em 2019, mais ou menos, teve o Mario Kart Tour, né? Que é para celular. Eu joguei muito nessa época, logo que lançou. E também teve o Tears of the Kingdom, Legend of Zelda, que lançou em 2023. Então, eles sempre estão atualizando para chamar novos públicos. Bem, mês passado a gente falou de GTA 6, aqui a gente falou de games, né? E a gente falou muito do comportamento dessa galera que gosta de jogar. Como é que tá essa relação dessa geração com o videogame? Ainda tá jogando sozinho? Prefere jogar online? Qual que é o comportamento mais esperado? Olha, geralmente é o que a gente tinha falado, né? No GTA 6 também, que eles preferem o online. Eles preferem, sei lá, Fortnite, Cuphead, até o próprio Minecraft, que dá para jogar com mais de uma pessoa, né? Então, geralmente é isso que predomina. Até porque os streamers, os youtubers gamers, eles jogam com vários outros youtubers junto, fazendo lives, essas coisas, justamente no online. Então, eu acho que é isso que tem predominado. E essa nova versão aí do Nintendo tem essa possibilidade de jogar online também. Sim, também tem, o Switch Online. E agora, Vivi, em relação às mulheres, né? Você faz parte da geração Z, questão do público feminino. Tem muitas mulheres jogando, muitas gamers. Como é que tá esse mercado? Com certeza. Uma pesquisa da PGB, que é Pesquisa Game Brasil, em 2024, disse que 50,9% dos jogadores do Brasil são mulheres. Então, a gente tem vários nomes famosos aí, né? A Babi, que joga Free Fire, a Cherry Guns, que tá muito famosa, até a Malena, que faz um tempinho que tá no YouTube. Então, com certeza, a gente tá nesse meio. A gente está falando desse lançamento hoje da Nintendo aqui para a nossa geração do Pop Verso. Mais para frente, tem algum spoiler? Tem algum outro console aí que deve despontar no mercado nos próximos meses, nos próximos anos? Que o pessoal está esperando uma novidade? Olha, a gente tem o PlayStation 6, que tá para lançar entre 2027 e 2028, que tem uma retrocompatibilidade com os jogos do PS4 e do PS5, e que tem rumores de que talvez tenha uma versão portátil do PS6. Então vamos aguardar, que eu quero muito ver isso, né, gente? Parabéns aí pelas informações, os detalhes aí para essa geração menos 30, até para quem já passou aí também se atualizar. E agora chegou a hora mais esperada do nosso quadro, tá no ar o nosso duelo de gerações, o nosso placar tá 2-1, a Vivi tá na frente. Hoje é a oportunidade de empatar, mas é um tema, Vivi.
que eu não tenho muita Meu familiaridade, Deus. que são jogos e games, assim, jogo muito pouco, então Sim. eu vou tentar empatar, mas vai ser difícil. Eu confesso que você tem mais habilidades do que eu. Vamos ver, né? Então eu começo escolhendo aqui, o tema é consoles de videogame, então eu escolhi um pouquinho mais antigo para ver se ela acerta. Vou pedir para a produção colocar a imagem na tela. Vamos ver. Vai aparecer aqui no nosso telão. E aí, Vivi, você sabe qual que é esse? Ai, meu Deus. Eu não vou saber. Tá uma tela gente. cheia aí. É um pouco difícil, hein? É algum Game Boy, alguma coisa assim? Não é, né? Não é. Mas eu vou contar a história dele pra você aqui, ó. É o Mega Drive, você deve ter ouvido já falar dele. Ele é nomeado de Genesis em alguns países da América do Norte. É um console de videogame de 16 bits que foi desenvolvido e comercializado pela Sega, que foi uma empresa que marcou os primeiros anos dessa geração de videogame. Era referência no mercado. Ele foi um sucessor de um outro produto muito famoso, que era o Master System. Então ele veio depois do Master System. Esse console foi lançado em 1988 no Japão. Você pode falar, nossa, muito tempo. Só que naquela época as coisas demoravam a chegar até no Sim. Brasil, ganhar fama e se popularizar. Por isso que ele ficou muito famoso anos depois aqui no nosso país, tá? Ele chegou aqui em 1989. O Mega Drive vendeu 30,75 milhões de unidades em todo o mundo. A empresa Tectoy estimou que 3 milhões de unidades foram vendidas somente aqui no Brasil, Vivi. Então aí, ó, mais um console para entrar para a história. Ai, eu não ia saber, gente. Tá empatado 2-2, vamos ver se você termina na frente, porque agora é a sua hora da vingança. Agora vamos ver o meu aí. Ó, eu tive que estudar Talvez. praticamente para tentar responder aí. Vamos ver a imagem que você selecionou. Esse daqui, vamos lá, primeiro tem que pensar qual que é a empresa, né? Eu fiz uns estudos aqui para tentar descobrir. Eu vou chutar que se eu tiver errado, você fala, eu mudo o nome, tá? É da Nintendo? É da Nintendo. Da Nintendo? É o SD? DS da Nintendo? É a Nintendo DS. Tá vendo? Eu fiz a minha lição de casa. Eu estudei, eu estudei pra falar, eu preciso empatar esse jogo aqui, senão vai ficar muito feio pra mim. Então, quer falar um pouquinho dele, do Nintendo DS? Só que eu jogava quando eu era pequenininha, né? Ele lançou mais ou menos em 2004, mas como eu sou de 2006, então até lá eu já era um tempinho já que ele já tinha sido criado. Mas eu jogava, tipo, eu pegava do meu irmão pra jogar, jogava Mario 64, vários joguinhos aí, inclusive os que eu falei, e acho que é isso. Importante que tá empatado. Vamos ver se dá pra dar um toquinho aqui. Tá empatadinho o jogo. A gente continua na próxima semana. E o que a gente tem na próxima semana aqui no Pop Verso, Vivi? Olha, próxima semana a gente vai falar sobre relacionamentos, né? E os termos usados nos relacionamentos. Então, quinta-feira que vem, vocês têm que estar aqui para ver o nosso próximo Pop Verso, né? Até porque o próximo Pop Verso justamente vai ser no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Quero agradecer a Vivi. Sempre que a gente tem um desafio, ela vem aqui. Missão dada, Vivi, é missão cumprida? Missão dada, missão cumprida, Jô. E aí, viajantes, vocês curtiram esse rolê tecnológico pelo novo mundo da Nintendo? Qual jogo vocês estão mais ansiosos para jogar no Switch 2? Mais uma missão cumprida no Pop Verso. E é hora de fechar o portal produção. E agora nós vamos com o nosso último short desta quinta-feira. O Desbravando Taubaté é o programa que a nossa equipe explora os 4 cantos da cidade. E nós fomos conhecer as histórias dos moradores do Parque Aeroporto, um dos bairros mais tradicionais aqui do nosso município. Vamos ver? Roda VT. E a gente continua aqui no Parque Aeroporto conhecendo as histórias dos moradores, também dos comerciantes, ou seja, dessa população que fez o bairro desenvolver e crescer. Eu converso agora com o seu Nenzinho, bem conhecido aqui no bairro, um dos comerciantes mais antigos. Seu Nenzinho, conta pra gente em que ano que o senhor chegou aqui em Taubaté e também aqui no Parque Aeroporto. Olha, eu nasci em Taubaté em 1957. Que ano que o senhor chegou aqui no Parque Aeroporto especificamente? Junho de 96. Como que era o bairro? Poucas casas, praticamente quase que mato, bastante mato, mas bastante terrenos para venda. O que a gente já tinha aqui? Água, luz, transporte público? Tinha nada não, só tinha luz. Dei sorte, porque
Cheguei e logo em seguida já começou a chegar o saneamento e a água. Agora falando de empreendedorismo, ou seja, tem 26 anos, o senhor está aqui, basicamente ao mesmo tempo o senhor é comerciante aqui no bairro, né? Então o senhor também ajudou a desenvolver a economia aqui dessa região? Pouco, mas ajudei também, né? Pequeno comércio, né? Para as necessidades eventuais das pessoas. Seu Nenzinho, a gente vai falar agora da grande fama aqui do Parque Aeroporto, que é o nome relacionado ao aeroporto. Obviamente, quando o senhor chegou aqui, já não existia mais o campo do aeroporto, o aeroclube, né? Mas esse nome ainda fazia referência que o bairro ainda era forte aqui, essa presença do aeroporto, assim, no imaginário das pessoas? Até hoje. E o senhor chegou aí no aeroporto? Muito, andei muito de aviãozinhos aí. E o que o senhor lembra? Eu lembro que era muito gostoso. Sábado à tarde, domingo à tarde, saí da estiva, vim para o Parque Aeroporto, hangar lá na Ford, né? Dentro da fábrica. O pessoal fazia aula até. Mas daí a gente já ia, conversava e pegava uma carona. E fazia uns voos panorâmicos assim por Taubaté? Andava bastante por Taubaté. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para todos os moradores aqui do Parque Aeroporto? Eu gosto de morar aqui. Eu acredito que todos os moradores também gostam também. Que as pessoas acreditem no bairro e cobrem o seu vereador. E a gente continua mostrando as histórias aqui do Parque Aeroporto, agora conversando com a esposa do seu Nenzinho, a Edna de Almeida, que recebe a gente aqui no comércio. O que tem hoje aqui no bairro assim que chama a atenção em relação ao desenvolvimento para os moradores? O que tem aqui no bairro são as creches, o campo de futebol, o pessoal do esporte aqui é forte, né? O Parque Aeroporto é forte. Tem escola de samba também aqui no bairro? Tem, escola de samba. Eu já saí 2 anos na escola de samba aqui do Parque Aeroporto. E foi divertido? Bom, foi divertido. Não é uma escola grande, mas se você entrar no auê da escola de samba, você acaba se divertindo. E em relação à diversão e lazer ainda, dona Edna, tem quermesse, tem festa, os moradores se reúnem, tem algum tipo de evento que acontece ligado a alguma igreja ou instituição aqui no bairro? Na nossa paróquia, que é São Benedito, eles fazem a quermesse, que tem quadrilha, né? Festa junina, depois tem a festa de São Geraldo Magela, daí eles põem bingo, salgadinhos, essas coisas. E quais seriam esses tipos de lazer ou atividades para os jovens aqui do bairro que a senhora sugeriria para melhorar aqui a região? Os esportes em geral, porque a cabeça do jovem é um monte de coisa, é igual computador. Então, eles tendo coisas para fazer, como principalmente esporte e um curso, né? Porque tem curso da prefeitura, mas não é para todo mundo. Dona Edna, qual mensagem a senhora deixa para os moradores aqui do Parque Aeroporto e a senhora fazendo parte desta comunidade? Que o morador do Parque Aeroporto acreditem e vão à luta. O Parque Aeroporto faz parte da sua vida? Com certeza. Aqui é minha casa, foi aonde eu construí com muito suor. E se Deus quiser, ainda vou morar bastante tempo aqui. Você pode acompanhar a temporada 2023 e 2024 do Desbravando Taubaté no nosso canal do YouTube. E fique ligado, estamos preparando a 3ª temporada agora para o 2º semestre de 2025. Chegamos ao final de mais um Mix da TV e no programa de hoje você viu que o Vale e a nossa região chegam a 12 mortes por dengue e se aproximam dos 18 mil casos da doença em 2025. E a cesta básica teve pequena redução em maio na região metropolitana do Vale. Na hora do papo, conversamos com os agentes operacionais da Defesa Civil, o Douglas e o Alisson, para falar sobre as queimadas aqui em Taubaté. No Pop Verso, a nossa estagiária Vivi contou um pouco mais para a gente sobre o novo console, o lançamento hoje da Nintendo. E acompanhamos os shorts do Boletim Câmara sobre a música em Taubaté e agora há pouco no Desbravando Taubaté conhecemos um pouco mais sobre as histórias dos moradores do Parque Aeroporto.
Amanhã, sexta-feira, tem Mix, tem agenda cultural, você fica por dentro dos eventos que vão agitar o seu final de semana e tem também os destaques da nossa programação na semana que vem. E a gente encerra hoje o Mix da TV de uma forma diferente, com um vídeo de reflexão sobre o Dia do Meio Ambiente, que foi produzido em 2022 pelo Pacto Global Rede Brasil, que é uma iniciativa mundial que visa mobilizar empresas para adotar valores universais e agir de forma sustentável. Pense nisso. Até amanhã. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas será mesmo que temos motivos para comemorar? Precisamos entender este dia como uma oportunidade de reforçar nossa necessidade de ação, de mudança, de urgência. Estamos batendo recordes em altas temperaturas, desastres ambientais, desmatamento e poluição nos rios e mares. O meio ambiente está pedindo socorro. Mudanças no clima estão impactando a disponibilidade de água, a produção de alimentos, a vida nos oceanos. E os números são alarmantes. Se as emissões continuarem a subir, as mortes por calor no Brasil poderão aumentar em 3% até 2050 e em 8% até 2090. Habitantes de grandes cidades serão particularmente expostos a níveis perigosos de temperatura. O PIB per capita do Brasil já é menor em cerca de 13,5% do que seria sem o aquecimento causado pelas atividades humanas desde 1991. A situação dos mares também é preocupante. Nas últimas décadas, o aquecimento global levou à elevação do nível do mar e à perda da extensão e espessura do gelo marinho do Ártico. As secas irão se tornar mais frequentes e afetarão também áreas maiores no sul da Amazônia. No Nordeste, a redução de chuva pode chegar a 22%, tornando a região semidesértica. Além disso, a ONU prevê que mais de 80 milhões de pessoas passarão fome em 25 anos por causa das mudanças do clima. A produção de alimentos será afetada. A produção de arroz poderá cair entre 6% e 3%. A da soja poderá passar de 15% no centro-oeste e a do milho até 71% no Cerrado ao final do século. Em contraponto, o Pacto Global da ONU Brasil criou iniciativas que contribuem para a geração de impacto positivo, contando com a participação do setor empresarial para assumirem compromissos e garantirem transformações significativas. Movimento Ambição Net Zero, Movimento Mais Água, Blue Keepers, Entre Solos. Precisamos evoluir para uma sociedade ambientalmente saudável, socialmente justa e economicamente próspera. Devemos nos unir para garantirmos um planeta seguro para as gerações do presente e futuro. O Dia Mundial do Meio Ambiente não é um dia para comemorar, é um dia para refletir e agir.